O telefonema hoje entre Rússia e Brasil, através de Putin e Lula, nos traz uma pergunta importante. O Brasil vai parar a guerra? Diante desse cenário, vamos tentar compreender qual que é a relação do Brasil diante da guerra entre Rússia e Ucrânia e vamos também compreender o que o Lula sempre tem reiterado, que é o chamado Clube da Paz. Vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Antes de tudo, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse e também acionasse o sino de notificações para receber os nossos vídeos e também os nossos conteúdos publicados ali todos os dias sobre geopolítica na comunidade aqui do nosso YouTube. Além do mais, eu gostaria de pedir e te convidar, no caso, você que gosta de geopolítica, participe do nosso encontro 29 de maio, agora, às 19 horas aqui no YouTube, Geopolítica Além das Manchetes. O link está aqui na descrição. Você que não sabe quais caminhos seguir na hora de melhor se informar sobre geopolítica, além de assistir o nosso canal, você poderia, saber quais caminhos seguir, o que ler, por que ler tais e quais perspectivas e autores e assim por diante. Falaremos disso na segunda-feira, venha com a gente. Pessoal, sem mais delongas, vamos falar. O Brasil apoia a Rússia? É uma pergunta que se faz. Temos um vídeo aqui no nosso canal tratando deste assunto, ok? Recomendo a vocês que deem uma olhada, certo? Mas essa pergunta sempre vem à tona, né? O Brasil vai parar a guerra? São duas perguntas aí na sequência que nos fazem analisar de uma maneira mais complexa o problema. Não é tão simples assim, né? Muitos já vão dizer que o Brasil passa pano, ou que o Brasil não tem força para tudo isso e assim por diante. O fato é, existe na geopolítica muita simbologia nas questões das relações internacionais, e tem sido esse meu ponto. Falando em simbologia, dê uma olhada nesta foto aí, a nossa maravilhosa São Petersburgo. Lula foi convidado para participar do evento ali, o Fórum Econômico, mas declinou do convite justamente por conta da agenda presidencial e, claro, reiterou, aí sim, não é a discussão sobre o Clube da Paz, tudo bem? Pessoal, então aí que temos, né? O Brasil apoia a Rússia na guerra? A resposta é não, oficialmente não. Tanto é que quando houve a guerra, em 2023, o início ali da operação militar, segundo Putin, o Brasil, junto às Nações Unidas, acabou fazendo condenações às ações da Rússia, mas o executivo brasileiro, ou seja, o presidente da República naquele momento, não condenou as ações russas, certo? Isso é importante, isso é simbólico, tudo bem? Isso não significa que o Brasil apoie a Rússia ou não apoie, simplesmente não condenou. E mais, declinou da pretensão dos Estados Unidos de jogar o Brasil no meio da guerra, através do Brasil fornecendo ali armamentos para a Ucrânia. O Brasil nega isso no governo Bolsonaro ainda. Quando vem o governo Lula, que já falou mais coisas, deixando muito mais a entender que o Brasil apoia a Rússia, fica mais claro ainda a essa interpretação de que, pera lá, o Brasil apoia a Rússia, é só observar as ações do Lula. Olha, o Lula pode até apoiar a Rússia, porém isso não está muito bem claro, porque a perspectiva do Lula é de tentar mediar a paz através do chamado Clube da Paz. Esta que é a real, tudo bem? Talvez o governo Lula tenha uma preferência sim pela Rússia, isso é um fato importante, mas não há um apoio aberto, ok? Mesmo porque esse apoio aberto não pode ser feito assim de uma hora para outra, tem que se chegar a certas conclusões geopolíticas junto à opinião pública do Brasil, inclusive, e também junto aos aliados brasileiros, no caso na América, os Estados Unidos, o próprio Canadá ou mesmo ainda na Europa Ocidental especialmente, tudo bem? Mas em termos de presidência e talvez opinião presidencial, há uma chance muito real do Brasil apoiar a Rússia, porém isto não está claro ainda, porque as pretensões do Brasil não é apoiar necessariamente um lado ao outro, até porque isso não importa ao Brasil, não é o que interessa ao Brasil, ok? Nas relações internacionais, mesmo porque existe um mundo multipolar hoje, onde nós temos os BRICS, os G7, por exemplo, que são pilares de forças geopolíticas contrárias. O Brasil consegue, por enquanto, bem dialogar em um e bem dialogar em outro, não é? Desses grupos e tal, ok? Aqui uma interpretação minha. Vamos lá. Então o Brasil apoia a Rússia na Ucrânia? Não. Esse assunto é oficialmente não, ok? Questão de preferência presidencial, talvez, ok? Reiteradas vezes o Brasil se negou a ajudar militarmente a Ucrânia. E aqui vem outra coisa. Porque jogam o Brasil
na cova dos leões, o Brasil deve fornecer armamentos militares para a Ucrânia. Aí o Brasil responde, não, mas se eu fizer isso, eu participarei da guerra indiretamente, eu não quero isso, ok? Não, então condene a Rússia. Não quero condenar, porque a guerra é mais complexa, começou lá em 2014, não começou agora em 2022, tudo bem? Então o Brasil tem uma postura ali que é, vamos aqui, não é bem assim, não é nem lá nem cá, vamos entender melhor o que está acontecendo, mas antes de tudo vamos tentar chegar à paz. Ok? É esta a pretensão do Brasil maior, o Clube da Paz, porque isso daria uma projeção geopolítica ao Brasil, ok? Vejamos. Lula, então, conversa com Putin hoje pelo telefone, houve o convite, o Brasil declinou a ir ao Fórum Econômico de São Petersburgo, e o detalhe interessante é que o Putin divulga o vídeo da conferência com empresários, dizendo que o Brasil, né, conversou com o presidente do Brasil. Isso é simbólico. Isso quer dizer para a Rússia e para o mundo que, para lá, eu conversei com o Brasil isso e aquilo, e para lá, talvez o Brasil nos apoie. Ou talvez o Brasil não condene tão firmemente como tem feito a Europa, os Estados Unidos, as nossas ações de se defender, visão do Putin, ok? No leste da Ucrânia. Certo? Então é muito simbólico ali o Putin agir dessa maneira, certo? E claro, o Lula reiterou a questão do Clube da Paz. O que é o Clube da Paz? É O que é o Clube da Paz? Seria um grupo de países que iria buscar intermediar a paz. Candidatos, temos muitos, não só o Brasil, ok? O Brasil é um deles. Aí aqui está, o Brasil tem força para isso? Simbólica sim, o Brasil tem boas relações diplomáticas com todos os países do mundo, ok? Ou com quase todos, certo? Conforme a presidência, isso pode ser um pouco arranhado aqui e ali, mas em termos institucionais o Brasil tem boas relações com todo mundo, ok? Então o Brasil é um bom candidato. O Brasil talvez não tenha a projeção econômica tão importante quanto poderia, ou mesmo projeção importante militar como poderia e deveria, não é? Mas em termos diplomáticos o Brasil é um país importante, isso é inquestionável, ok? Certo? Agora, um outro candidato importante é a China. Só que a China, gente, é um país que apoia a Rússia, tudo bem? Inclusive, os treinamentos militares, os exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos nesta semana faz com que a China condene a Coreia e os Estados Unidos e diga que os Estados Unidos estão minando a paz na região, ok? E se eventualmente os Estados Unidos está do lado da Ucrânia, a China tende, isso não é necessariamente assim, um repeteco, mas há uma tendência chinesa, sim, em dar maior suporte e apoio à Rússia, não há um apoio de fato, ok, mas há uma tendência de apoio, ok, e a China é mais forte economicamente do que o Brasil, certo? A Indonésia é um outro candidato que também aparece enquanto país para tentar mediar a paz através da diplomacia. Então você tem aí atores que buscariam intermediar uma paz entre Rússia e Ucrânia através da diplomacia, ok? Agora, a Índia, e aí quando a gente olha Brasil, Índia, China, nós estamos falando aqui de um grupo importante, quase, ok? Que envolve aí os BRICS, certo? Que são potências regionais. O BRICS é um polo de poder que tem se mostrado importante no mundo multipolar contemporâneo, ok? E aí, não por acaso, aparece esses países, Brasil, Índia, China, como possíveis intermediadores de uma guerra no território da Europa, ok? E o Brasil quer se alçar a um país que ajuda a construir a paz no continente europeu, envolvendo a guerra entre a OTAN, na visão do Lula, na visão do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ok? E a Rússia, né? Tudo bem? Uma guerra entre a OTAN e Rússia, porque na visão, inclusive o chefe de gabinete de assessoria especial para o presidente é o Celso Amorim. Celso Amorim é o ex-diplomata do Brasil dos governos Lula passados, ok? E o Celso Amorim tem uma preferência pela Rússia inquestionavelmente, ok? É só olharmos as análises geopolíticas que o Celso Amorim fez em 2022, condenando a OTAN, a Ucrânia, os Estados Unidos na Europa e entendendo as ações da Rússia na região do Donbass, tudo bem? Então, por isso que a gente percebe que, pera lá, o Brasil oficialmente não condena a Rússia, mas há uma preferência pessoal de certos, né, peças-chave do governo Lula que tenderiam a apoiar a Rússia, tudo bem? Claro, Brasil, China e Índia são aí potenciais candidatos a fazerem um clube da paz para chegar à paz
na guerra. Um outro importante é a Turquia, ok? Turquia é um país que conseguiu intermediar a liberação de grãos para o mundo dos portos ali do território ucraniano no contexto da guerra. Então a Turquia conseguiu dialogar com a Rússia e com a Ucrânia para liberar o grão alimentício para minimizar o problema da fome ainda em decorrência da guerra, certo? Foi muito importante que a Turquia fez desde 2022, quando a guerra começou, ok? E os demais candidatos têm a mão envolvida na guerra. É o caso dos Estados Unidos, que fornece militarmente apoio para a Ucrânia, bem como a União Europeia também, que condena inclusive a Rússia. Então esses países que estão condenando a Rússia, que estão participando militarmente através de fornecimento de armas, eles estão na guerra. Não diretamente com seus exércitos, embora existam discussões de que, para lá, existem infiltrados, soldados, grupos de soldados dos países da União Europeia, ok? Participando no fronte de batalha na Ucrânia, certo? Tudo bem, mas oficialmente a União Europeia não está na guerra e nem a OTAN, mas indiretamente fornecendo armas para a Ucrânia, sim. Isto é ou não é estar na guerra? Fica aí a discussão, certo? Muito bem, então de qualquer maneira a gente tem que a Turquia e o Brasil são os dois países que, na minha perspectiva, são os mais distantes em relação ao apoio ou à Rússia ou à Ucrânia, e que poderiam pertencer ao Clube da Paz, apesar das oscilações do Brasil apoia ou não apoia a Rússia, da Turquia apoia ou não apoia a Rússia, tudo bem? Então são dois países mais distantes, junto com a Índia, ok? Da intermediação da paz. É claro que esses países não têm talvez a força que tem os Estados Unidos ou a União Europeia, mas simbolicamente tem um peso crescente e buscam ter maior poder juntos, através do BRICS, por exemplo, ok? Na intermediação da paz e na projeção de poder no mundo. Não a Turquia, que a Turquia não faz parte do BRICS, né, gente? Tudo bem? Espero que tenhamos compreendido aí a complexidade do problema. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, indique o nosso conteúdo, venha conversar comigo sobre geopolítica no nosso Instagram, professor Éder Diego. E tchau, muito obrigado e até mais.